Olá, amigos e amigas, povo de Deus. Estamos aqui para mais um momento de meditação na palavra do Senhor, onde o Senhor, através da sua palavra, nos orienta, nos fortalece, nos consola. Enfim, a palavra de Deus é o nosso alimento diário, que não pode nos faltar, porque sem ela nós não somos nada. É a palavra de Deus que nos eleva a um padrão de santidade, digamos assim, e um padrão que nos satisfaz, tanto moral como espiritual. E eu sempre digo para as pessoas, a palavra de Deus também ela é um código de ética universal que coloca os homens tanto na santidade como no equilíbrio e nos ajuda a vencer as batalhas do dia a dia, porque nos fortalece, nos robustece e nos deixa em plena paz. Essa paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor, e que nos privilegia aqueles que o amam, aqueles que primam em fazer a sua vontade. Então o Senhor, através da sua palavra, me deu o título dessa mensagem. O título é: o Deus que restaura é o mesmo que permite o processo. Então vamos aqui, louvado seja Deus, para a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Joel, capítulo 2, e diante, que nos diz assim: todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com isso, com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 21 complementa: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundantemente a chuva a temporã e a seródia, como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E ainda no livro de Joel, no primeiro capítulo 1, e versículos 1, também nos diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. O campo está assolado e a terra chora, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite falta. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Sim, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Cingi-vos, pois, cingi-vos de saco e lamentai-vos, sacerdotes, uivai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortada, louvado seja Deus, foi cortada da casa do vosso Deus a oferta de cereais e a libação. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, pregai, congregai os anciãos e todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e vem como assolação da parte do Todo-Poderoso.
porventura não está cortado o mantimento de diante de vossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus, a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros estão, louvado seja Deus, a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros estão desolados, os armazéns destruídos e arruinados, porque falharam os cereais. A ti clamo, ó Senhor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes das águas se secaram e o fogo consumiu os pastos no deserto. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, está aí a palavra do Senhor. Eu acho que quem tem discernimento já entendeu o que o Senhor quer dizer através da sua palavra. O Senhor já começa aqui pedindo para que o gênero humano se convertam a Ele de todo o coração, com jejuns e com choro e com pranto, pois isto é um sinal de arrependimento diante do Senhor. E o 3 diz: rasgai o vosso coração e nas vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em graça e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, meus amados, aqui Deus está mostrando para as pessoas o seu caráter. Aqui Deus está se apresentando como aquele que é, além de todo poderoso, também é todo misericordioso para com o gênero humano. Então Ele pede que as pessoas se arrependam, que as pessoas cheguem, busquem Ele enquanto se pode achar, para que se alegrem na sua presença e sintam o refrigério da sua presença. Louvado seja Deus. Por quê? Porque é através do Senhor que nós somos supridos em todas as nossas necessidades, tanto as materiais como as espirituais, porque Ele nos dá, na justa medida, o que nós precisamos. Como está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus nos dá tudo o que precisamos para que nós transbordemos de alegria na sua presença. Me chama a atenção aqui, Joel, no capítulo 1, diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. O campo está desolado e a terra chora, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite falta. Aqui está se referindo à escassez de uma forma geral, hoje na face da terra. É notório, ninguém pode negar isso. O versículo 10 diz: o campo está assolado e a terra chora, porque o trigo está destruído, o mosto secou e o azeite falta. Aqui o azeite a qual o trecho bíblico se refere é o azeite da unção sobre a cabeça dos homens que amam a Deus, que um dia honraram a Deus e agora estão desonrando ao Senhor com suas controvérsias, com a sua maneira de viver e com seu testemunho de vida, né? É por isso que o versículo 11 diz: envergonhai-vos, lavadores, uivai, vinhateiros, sob o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Então está aí, realmente, a escassez de alimento, a escassez de tudo que é bom sobre a terra está desaparecendo, principalmente a escassez dos bons costumes, a escassez da compreensão, da santidade e de como o homem hoje vive sobre a face da terra. O 12 diz assim: a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, sim, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Aqui está dizendo, por que os homens estão tristes? Todos os homens, o gênero humano hoje perece, vivem tristes, vivem apreensivos de ver tanta desgraça na terra, de ver tanta coisa ruim acontecer ao mesmo tempo na terra. Então, o gênero humano está triste, abalado, né? Abalado moral e espiritual, né? E é por isso que a gente vê pessoas
fazendo atrocidades, porque entra em pânico e em desespero de ver tanta tragédia, né? E não vê saída e fica sem esperança, sem paz e sem alegria, né? Então, o versículo 13 continua: de cingir-vos de saco e lamentai-vos, sacerdotes, uivai, ministro do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministros de Deus, porque foi cortado da casa do vosso Deus a oferta de cereais e a libação. Então aqui está convocando aqueles que se dizem sacerdotes de Deus, que se dizem ministros de Deus na terra, que estão dentro das igrejas, dentro dos templos, né, levando mensagem de autoajuda para o povo, tentando enganar as pessoas, porque a verdade dos fatos são outras. A terra está murchando e a escassez é notória. O mundo está perplexo pela falta de alimento, pela falta de perspectiva em todas as áreas da vida. No entanto, esses que se dizem ministros na casa de Deus não estão nem aí. Não estão nem aí, não lamentam nada, não se arrependem de nada, porque só pensam em si mesmos. Eles querem enriquecer, né? Ter carro bom, morar em apartamentos, em condomínio de luxo, e o resto que se dane. É assim que a gente vê hoje, mensagem de autoajuda, né? Tentando maquiar uma realidade dos fatos, uma realidade que é nua e crua, porque a terra está abalada, as pessoas estão abaladas, o mundo está abalado. Então, o 14 ainda diz assim: santificai em jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aqui é uma convocação geral para que o povo se arrependa, para que o povo venha ao pleno arrependimento das suas vidas pregressas, principalmente os que se dizem ministros da casa de Deus, pastores, evangelistas, que batem no peito, né? São orgulhosos, são cheios de soberba, né? É notório isso no dia de hoje, não podemos negar. O 15 diz assim: ai do dia, pois o dia do Senhor está perto e vem com uma assolação da parte do Todo-Poderoso. Por que aqui o 15 diz isso? Porque estamos nos últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus conclama para que o homem se arrependa enquanto é tempo, para que se converta enquanto é tempo, porque a porta da graça está se fechando, o relógio de Deus está em contagem regressiva. O 16 diz: porventura não está cortado o mantimento de diante de nossos olhos, e a alegria e o gozejo da casa do nosso Deus? Aqui está outra verdade. O mantimento diz que está cortado diante de nossos olhos. Sim, eu volto a dizer, a escassez é mundial. A escassez, ela é bruta. Muitas pessoas hoje já sofrem, muitos já morreram de fome, muitos perecem pela falta do alimento, mas, no entanto, os hipócritas tentam maquiar isso, principalmente aqueles que se dizem homens de Deus. Volto a dizer, com as suas mensagens de autoajuda, porque não prega o genuíno evangelho, não alerta o povo e nem procura fazer com que o povo se converta ao Senhor através da legítima mensagem da cruz. O versículo 17 continua: a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros estão desolados, os armazéns arruinados, porque falharam os cereais. Novamente, outro alerta: a semente mirrou pela falta de chuva, pela falta d'água. Então, meus amados, os celeiros estão desolados. Por quê? Porque há na terra uma desolação profunda que os homens não querem enxergar, e só vão enxergar quando caírem na realidade, quando se converterem ao Senhor e clamarem ao Senhor, como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, que o Senhor conclama que os homens se arrependam o mais rápido possível, para que Ele sare a nossa terra, Ele sare a terra de uma forma geral. Louvado seja Deus. Então, meus amados, é uma coisa que não podemos negar, que não podemos esconder, né?
E agora há pouco eu até falei da hipocrisia das pessoas que tentam maquiar e esconder a realidade dos fatos, como ela é, como ela está acontecendo, como ela está sendo vivenciada no nosso mundo e nos nossos dias atuais, né? Porque, louvado seja Deus, o 10, aliás, o versículo 20 faz o fechamento, diz: até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos. O que está acontecendo hoje? Os animais em pânico, com as queimadas, correndo de um lado para o outro, né? Com medo de serem mortos pelo fogo e com medo de serem consumidos pela fome, porque a corrente das águas se secaram, então rios estão secando, né? A gente vê a escassez de água tão profunda que os lugares que estão armazenando água para socorrer a população estão em níveis inferiores, bastante baixo, bastante preocupante. Então, meus amados, isso é uma realidade. E por conta disso, o fogo consome os pastos através de queimadas, né? Tanto de queimadas criminosas como de queimadas que são por parte da natureza. Então, meus amados, está aí a palavra de Deus que não nos deixa mentir, está aí a palavra de Deus que nos esclarece, que nos mostra a realidade dos fatos, né? E louvado seja Deus. Então, meus amados, eu quero dizer o seguinte: o Deus que restaura é o mesmo ontem e sempre, mantendo o poder e o amor para renovar qualquer história, pois só depende de nós, como eu disse. Se os homens praticarem a palavra de Deus como está lá no livro de 2 Crônicas 7,14, se os homens fizerem conforme a palavra de Deus, o Senhor vai restaurar a fauna, a flora, e nós comeremos o melhor dessa terra, como é assim que está escrito. Então, se o homem hoje padece, não come o melhor desta terra, porque está deixando a desejar em todas as áreas da sua vida. Louvado seja Deus. Porque Deus nunca perdeu o seu poder de restauração. Nunca, né? E louvado seja Deus. Nós vemos através disso que a imutabilidade, né? O tempo passa, mas a essência e a capacidade de Deus em transformar vidas continuam inalteradas. Então Deus restaura a vida, restaura a fauna e a flora, porque Deus ele é imutável, é misericordioso e bom. Deus também é aquele que renova, faz uma renovação completa em nossas vidas. Ele constrói sonhos, famílias, emoções e a fé de dentro para fora. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Deus é maravilhoso e nos dá uma viva esperança para que não percamos as esperanças nem a nossa fé no Senhor. Nenhuma ferida ou perda é definitivo quando há um ato de fé na graça divina do Senhor. Então, sim, o Deus que restaura é o mesmo que permite um processo de provação, crescimento e aprendizado nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a gente entender o significado do processo de Deus para as nossas vidas. Primeiro vem o fortalecimento, que Deus opera em nós através da nossa fé. Diante disso, as dificuldades nos ajudam a desenvolver a paciência, a resiliência em nossas vidas, na esperança de que dias melhores virão e que o Senhor tem coisas boas, melhores para nós. Também tem um tempo de preparação que o Senhor prepara para nós, para crescermos na graça e no conhecimento. O tempo difícil molda o nosso caráter para que possamos valorizar e suportar a restauração. Louvado seja Deus. E tem também o período de renovação por parte de Deus em nossas vidas, que é no limite da nossa força que percebemos a dependência de Deus total, pois sem Ele nós não somos nada, pois é a presença de Deus que nos faz se levantar todo dia, nos erguermos,
olhar para o alto e agradecer ao Senhor, ser gratos ao Senhor por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos proporciona. E a presença de Deus em nossas vidas é tudo, não podemos viver sem sua presença, né? Porque Ele é a nossa melhor companhia. Ele não apenas observa de longe, mas caminha do nosso lado durante a fase mais dura das nossas vidas, durante os processos mais difíceis da nossa vida, durante toda a nossa caminhada nesta terra, o Senhor caminha conosco. E é assim que Ele faz, porque Ele é bom, misericordioso, santo. Só nos resta absorver a sua palavra, viver a sua palavra, praticar a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, meditem na palavra do Senhor, leiam como esta palavra, porque ela é doce como mel e nos ajuda a viver. É através dela que nós conhecemos o nosso Deus e sabemos como Ele age, como Ele faz e como Ele nos sustenta e nos livra e guarda de todo mal. E também supre todas as nossas necessidades. Fiquem todos com Deus e na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.